Essa é a segunda parte de uma série de vídeos onde eu vou tentar sintetizar e organizar de forma coerente, ou pelo menos tentar o melhor que eu puder, o entendimento sobre a não dualidade. E hoje eu vou falar sobre a dualidade. Você ouviu certo. Sobre a dualidade. Que Deus nos ajude. Consideramos dual toda a realidade que envolve dois aspectos. Que pode ser, por exemplo, Deus e criação, Shiva e Shakti, absoluto e relativo, sujeito e objeto, testemunha e testemunhado, etc. Tudo que pode ser distinguido entre dois aspectos é considerado dual. Como é possível falar sobre isso, eu vou destrinchar hoje a dualidade, para ficar mais fácil de evidenciar de forma indireta a não dualidade. Tudo que existe de forma bem simplista é não dualidade ou dualidade. Às vezes, dizemos que existe um mundo de multiplicidade, que dá a entender a existência de múltiplas coisas. Ou seja, mais do que 2, 3, 4, 10, 500, 1 milhão, infinitos aspectos. Mas isso é absolutamente falso. Então, neste vídeo aqui, eu já vou te dar um enorme corta-caminho ou atalho, eliminando toda a multiplicidade aparente e te mostrando que tudo que existe como manifestação múltipla é, na realidade, dualidade. Eu vou usar o exemplo mais fácil de constatar e comprovar aí, na sua experiência direta. A dualidade entre sujeito e objeto. Vamos começar pelo mundo externo. Eu quero que você, sujeito, observe o mundo externo com atenção. Para te ajudar, eu vou projetar aqui na tela a imagem de uma cafeteria. Considere esta cafeteria o mundo externo do nosso exemplo. Perceba então o sujeito identificando objetos da cafeteria. Observe a cafeteria por alguns instantes e depois me diga se existe aí uma multiplicidade com bem mais do que duas coisas. Em um primeiro momento, você pode me dizer que sim, que existe multiplicidade com inúmeras coisas identificáveis e nomeáveis. Esse é o nosso consenso comum, é nossa experiência corriqueira do dia a dia. E não há nada de novo aqui. Agora, vamos observar o seu mundo interno, o mundo mental. Perceba você, o sujeito, observando os pensamentos. Para ficar mais fácil, eu sugiro que você feche os olhos. Perceba a quantidade de pensamentos que surgem na sua mente. Não precisa identificar todos. Faça uma contagem superficial de quantos pensamentos passam pelo seu campo mental. Então, nós podemos perceber, de maneira bem superficial e simplista, para efeitos didáticos, que no mundo externo existe uma infinidade de objetos. E no mundo interno, também. Então, nós podemos perceber, de maneira bem superficial e simplista, para efeitos didáticos, que no mundo externo existe uma infinidade de objetos. E no mundo interno,
também. Mas hoje, eu quero que você perceba que a aparente multiplicidade do mundo externo ou interno é formada da concatenação de várias interações duais. Você nunca percebe 3 ou mais coisas no seu campo de consciência. Você sempre testemunha as coisas em pares. E depois soma essas interações criando um resultado múltiplo, que também é em si uma interação dual entre sujeito e múltiplo. Mas, como falar até papagaio fala, nós vamos observar isso na nossa experiência direta. Olhe de novo para a cafeteria. Perceba que as interações ocorrem entre eu, sujeito, você, no caso, e o objeto observado. Então, nós temos sujeito, cadeira, sujeito, mesa, sujeito, xícara, sujeito, cafeteira, sujeito, porta. Esse movimento é extremamente rápido e vai identificando objeto por objeto e guardando estas informações no que nós chamamos memória. Por conta disso, após observar um objeto por vez, você consegue afirmar existirem vários objetos. Mas mesmo essa composição, contendo vários objetos, é um objeto único, chamado de vários objetos, interagindo com o sujeito, você. Preste bastante atenção e veja que existe um intervalo onde a sua atenção desgruda de um objeto e pula para o próximo. É possível notar aí, agora, na sua própria experiência direta, que você nunca detém 3 ou mais interações ao mesmo tempo. Elas sempre ocorrem em pares, de forma dual. O que você chama de composição, ou 3 ou mais, ou vários, surge a partir de várias interações duais sequenciais. Você pode notar a mesma coisa com os pensamentos, no seu mundo interno. Feche os olhos e perceba que você, sujeito, que é percebe um pensamento por vez, criando uma interação dual sequencial. Pode parecer que os pensamentos são formados de 3, 4, 10, centenas de interações. Mas, na verdade, são apenas sequências concatenadas de interações duais entre sujeito e objeto mental. A interação dual pode ser comparada a um código binário, ou seja, apenas 0 e 1. Apenas 2 números, 2 possibilidades. Conseguem criar programas de computadores, sites, filmes, jogos, etc. Parecem existir múltiplas coisas, mas por debaixo dos panos, tudo que há são interações entre 0 e 1. Várias interações sequenciais concatenadas que criam a impressão de multiplicidade. Não duvide da capacidade de apenas 2 coisas parecerem formarem uma multiplicidade infinita de variações. Ótimo! Nós conseguimos perceber na nossa experiência direta que nossas experiências são feitas da interação de 2 coisas, ou seja, dual. Experiências a respeito do mundo externo ou do mundo interno, para falar de maneira bem simplista, todas elas envolvem um sujeito e um objeto. Observe na sua experiência sujeito em relação ao mundo, sujeito em relação ao tempo, sujeito em relação ao corpo, sujeito em relação ao pensamento
sujeito em relação a qualquer coisa identificável. Agora, observe todas as interações e tente remover o sujeito delas. Que é o gatinho mais bonito. Você, agora, na sua experiência direta, consegue perceber qualquer coisa do mundo sem o sujeito? Qualquer tempo, qualquer corpo, qualquer respiração, pensamento, inteligência? Você consegue identificar qualquer coisa sem a presença do sujeito? Você, como testemunha de qualquer um destes objetos? Não. É impossível que você perceba a existência de qualquer coisa sem você mesmo, como sujeito em relação a um objeto. Mesmo para afirmar que você não estava presente antes do seu nascimento, ou há 1 bilhão de anos, é necessário que exista você aí, agora, como sujeito, imaginando uma época anterior ao seu nascimento, ou outra em que você não estava, ou não estará, ou não está presente. A mesma coisa vale para o pós-morte, sono profundo, coma, anestesia, ou qualquer coisa que você tente argumentar que existia apartada de você como sujeito, nessa interação dual com objetos. Lembrando que estamos aqui para aprofundar hoje o nosso entendimento sobre a dualidade. Então, eu não vou quebrar ela ainda, isolando o sujeito dos objetos. Isso é tópico para outro vídeo. Eu quero que você, agora, identifique esse mundo dual e perceba tudo o que constitui ele. De maneira resumida, superficial, é claro. Não precisa catalogar tudo. Você ficaria para sempre nessa tarefa. Basicamente, tudo que pode ser percebido, nomeado, classificado, imaginado, pensado, concebido, falado, observado, tudo que surja da interação do sujeito em relação ao objeto, seja ele sutil ou grosseiro, pertence ao universo dual, que nós chamamos de mundo, manifestação. Vamos notar algumas dessas coisas juntos? Eu, nascimento. Eu, tempo. Eu, morte. Eu, sofrimento. Eu, desejos. Eu, emoções. Eu, pensamentos. Eu, inspiração. Eu, exalação. Eu, corpo. Eu, mãos. Eu, pés. Eu, cabeça. Eu, mundo. Qualquer coisa que você puder apontar, mostrar, perceber, identificar, imaginar, pensar, qualquer coisa só existe nessa interação entre sujeito e objeto. Essa interação dual. Isso é a dualidade. E nós temos um mundo infinito interno, feito de dualidade interna. E um mundo infinito externo, feito de dualidade externa. Os dois nascem da interação de sujeito, eu ou você, com os objetos sutis ou grosseiros. Mas antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para você, dessa vez, não deixar a atenção no mundo externo nem no interno. Eu vou pedir para você notar a ponte entre eles, a respiração. Feche os olhos e perceba a interação dual da respiração, que basicamente é assim. Eu inspiro. Eu exalo. Eu inspiro. Eu exalo. Eu inspiro. Eu exalo. Aqui, na respiração, nós não temos infinitas interações.
nós temos apenas duas. Eu inspiro. Eu exalo. Eu inspiro. Eu exalo. Eu inspiro. Eu exalo. Se você ficar tempo suficiente observando esse movimento, perceberá que inspirar e exalar é uma coisa só. Se você ficar mais tempo ainda, perceberá que sujeito e respiração, isso é para outro vídeo. Hoje nós vamos nos ater à dualidade. Hoje nós entendemos como o mundo dual é construído de interações entre sujeito e objeto. Interações duais. E isso basta. Te vejo na semana que vem. Se Deus quiser e eu ainda estiver vivo. Ovos por apenas R$10. Aproveitando, eu informo freguesia. Aula de yoga com o Nilson. Primeiro mês grátis. É aí, freguesia. Aula de yoga com o Nilson. Acesse o site na descrição do vídeo ou no link que está na tela. Ah, isso aí só pode ser pegadinha. Quem dera se o ovo tivesse R$10.